Você conhece essa sensação? Aquele aperto no peito que chega sem ser convidado no final do domingo. Não é apenas o cansaço da semana que passou, mas uma ansiedade pelo que está por vir. É a percepção sutil de que a segunda-feira se aproxima para reivindicar não apenas o seu tempo, mas uma parte de quem você é. Olhamos para a tela, respondendo e-mails, planejando tarefas, e um pensamento incômodo surge. Quanto de mim realmente existe nestas atividades? Quanto da minha energia, da minha criatividade, do meu tempo de vida, está sendo investido em algo que, no fundo, não sinto como meu? Essa desconexão, essa estranheza em relação à nossa própria vida produtiva, é uma das experiências mais comuns e menos discutidas da nossa era. Vivemos em um ciclo de produzir e consumir, muitas vezes sem parar para questionar o significado por trás de tudo isso, sentindo um vazio que não conseguimos nomear, uma exaustão que vai além do físico e atinge a alma. Colocamos o despertador, entramos no modo automático e executamos uma série de funções que muitas vezes poderiam ser realizadas por qualquer outra pessoa. Tornamo-nos uma peça em uma engrenagem gigantesca, um processo que funciona independentemente da nossa vontade, dos nossos sonhos ou das nossas paixões. A sua tarefa é apenas uma fração minúscula de um produto final que você talvez nunca veja ou, se vir, não sentirá nenhuma conexão real com ele. Você aperta o parafuso, escreve a linha de código, preenche a planilha, mas um carro, o aplicativo, o resultado financeiro, tudo isso pertence a outra pessoa, a uma entidade abstrata chamada empresa ou mercado. Essa fragmentação do trabalho e do ser é tão normalizada que a consideramos como a ordem natural das coisas. Mas será mesmo? E se essa sensação de ser um estranho em sua própria vida profissional não for um problema individual, mas um sintoma de algo muito maior e mais profundo em nossa sociedade? Pense nos seus fins de semana, nas suas férias ou nos raros momentos em que você se dedica a um hobby. Nesses instantes, o tempo parece passar de outra forma. A energia que você gasta pintando um quadro, cozinhando para amigos, escrevendo um poema ou consertando algo em casa, é uma energia que revigora. Você sente o controle, a criatividade flui, e o resultado final, por mais simples que seja, carrega uma parte de você. É uma expressão da sua identidade. Agora, compare isso com a energia gasta em um dia de trabalho comum. Muitas vezes, ela drena, esgota e nos deixa contando os minutos para a liberdade. Por que existe essa divisão tão brutal entre o eu que trabalha e o eu que vive? Porque a atividade à qual dedicamos a maior parte de nossas vidas adultas é, para tantos, uma fonte de frustração e não de realização? Essa pergunta não é sobre preguiça ou falta de ambição, mas sobre a própria natureza do trabalho no mundo em que vivemos. Imagine o artesão de séculos atrás, que concebia, esculpia e finalizava uma cadeira de madeira. Em cada detalhe, em cada curva, ele via a si mesmo, seu esforço, sua habilidade. A cadeira era uma extensão de sua existência. Agora, pense no operário de uma fábrica moderna que passa 8 horas por dia apenas apertando um único tipo de parafuso no pé de 1000 cadeiras diferentes. Ele não projetou a cadeira, não haverá a ser vendida e, muito provavelmente, não terá condições de comprá-la. O produto do seu trabalho se torna um objeto estranho para ele, uma mercadoria com a qual ele não tem nenhuma relação íntima, a não ser pelo salário que recebe em troca de sua força vital. Essa distância entre o trabalhador e o fruto de seu esforço é o primeiro passo para entendermos um dos conceitos mais poderosos e atuais da filosofia política, um diagnóstico preciso da nossa condição moderna. Essa sensação de estranhamento, de separação, de viver uma vida que não parece sua, tem um nome. E não,
Não foi inventada por um coach de carreira ou por um guru de autoajuda na semana passada. Há mais de 150 anos, o filósofo e economista Karl Marx olhou para a ascensão do capitalismo industrial e deu um diagnóstico cirúrgico para essa condição humana. Ele a chamou de alienação. Para Marx, a alienação não é um mero sentimento de tristeza ou insatisfação no trabalho. É uma condição estrutural, um resultado direto da forma como organizamos nossa sociedade e nossa produção. É o processo pelo qual os seres humanos se tornam estranhos ao mundo que eles mesmos criaram. E, segundo ele, essa alienação se manifesta de 4 formas distintas e interligadas, que, ao serem compreendidas, funcionam como um mapa para decifrar a nossa própria realidade. A primeira forma, e talvez a mais intuitiva, é a alienação em relação ao produto do trabalho. Como vimos no exemplo do operário, no sistema capitalista, aquilo que você produz não lhe pertence. Sua força de trabalho é comprada por um salário e o produto resultante dessa força é propriedade do dono do capital, o empresário, o acionista, a corporação. Quanto mais o trabalhador produz, mais rico o seu empregador se torna e mais poderoso se torna esse sistema externo que o domina. O produto do seu suor e da sua inteligência se transforma em uma força estranha e hostil, que existe independentemente de você e que muitas vezes serve para reforçar a sua própria subordinação. Pense no designer que cria campanhas publicitárias para produtos que ele considera inúteis ou até prejudiciais, ou no engenheiro que desenvolve tecnologias de automação que, ironicamente, poderão eliminar seu próprio emprego no futuro. Eles criam um mundo que não controlam e que se volta contra eles. Em segundo lugar, Marx aponta a alienação em relação ao próprio processo de trabalho. Se o produto não é seu, a atividade de produzir também não é. O trabalho deixa de ser uma expressão criativa e voluntária da energia humana e se torna uma atividade forçada, externa, que você realiza não por prazer, mas por necessidade de sobrevivência. O como, o quando e o que você produz são determinados por outros. O ritmo é ditado pela máquina, pelo software de gerenciamento, pelo supervisor. A sua mente e o seu corpo se tornam meros instrumentos no processo de produção de outra pessoa. É por isso que o trabalho alienado não desenvolve livremente nossas energias físicas e mentais, mas, ao contrário, nos mortifica fisicamente e nos arruína mentalmente. A alegria da criação é substituída pela monotonia da repetição. O trabalhador só se sente ele mesmo fora do trabalho. Durante o trabalho, ele é um estranho para si mesmo. A terceira forma é a mais profunda e filosófica. A alienação em relação à nossa própria natureza humana, que Marx chamou de Gattungswesen, ou ser genérico. O que nos diferencia dos outros animais? Para Marx, é a nossa capacidade de ter uma atividade vital consciente e livre. Não apenas produzimos para satisfazer necessidades imediatas, como uma abelha constrói sua colmeia, mas somos capazes de produzir de forma universal, planejada, criativa, transformando a natureza segundo um plano e até mesmo segundo as leis da beleza. O trabalho alienado, no entanto, nos rouba essa característica. Ele reduz nossa atividade vital a um simples meio para garantir nossa existência física. Trabalhamos para viver, em vez de vivermos para realizar nosso potencial humano através do trabalho. Nossa essência criadora e social é suprimida, e somos rebaixados a uma existência quase animal, focada apenas na sobrevivência individual, perdendo o contato com aquilo que nos torna plenamente humanos. Finalmente, a quarta forma é a alienação em relação aos outros seres humanos. Se cada indivíduo está alienado do produto do seu trabalho, do seu processo de trabalho e da sua própria essência humana,
A consequência inevitável é que ele também estará alienado das outras pessoas. Em um sistema que nos coloca uns contra os outros, a relação humana fundamental se torna a competição. O colega de trabalho não é visto como um aliado em um projeto comum, mas como um rival na disputa por uma promoção, por um bônus ou até mesmo pela manutenção do emprego. As relações se tornam instrumentais e transacionais, em vez de serem baseadas na cooperação e na solidariedade. O outro ser humano aparece não como um companheiro de humanidade, mas como um patrão que me explora ou como um concorrente que ameaça minha subsistência. A sociedade se fragmenta em indivíduos isolados, conectados apenas pelas frias relações de mercado. Essas 4 formas de alienação, descritas por Marx no século XIX, formam um ciclo vicioso que parece ter sido turbinado pela tecnologia e pelo capitalismo tardio. O trabalho na gig economy, ou economia de aplicativos, é um exemplo gritante. O motorista está alienado do serviço, a plataforma da Uber ou da 99, do processo ditado pelo algoritmo, de sua natureza humana, reduzido a uma função logística para sobreviver, e dos outros motoristas, que são concorrentes diretos por corridas na mesma área. A alienação digital nos faz produzir conteúdo de graça para plataformas bilionárias, transformando nossa própria vida social em mercadoria. Vivemos em uma era de hiperconexão e, paradoxalmente, de profundo isolamento e estranhamento. Reconhecer essas dinâmicas não é um exercício de pessimismo, mas o primeiro e indispensável passo para começarmos a pensar em como podemos resistir e buscar caminhos para uma vida mais autêntica e desalienada. O vazio deixado pelo trabalho alienado exige ser preenchido, e o mesmo sistema que cria esse vazio nos oferece de forma conveniente e sedutora a sua própria solução paliativa, o consumo. Se você não consegue encontrar identidade, propósito ou criatividade no seu ofício, talvez possa comprá-los. O mercado nos diz que podemos construir nossa identidade através das marcas que usamos, dos carros que dirigimos, dos destinos para onde viajamos. A propaganda não vende apenas um produto, ela vende um estilo de vida, um sentimento de pertencimento, uma versão melhorada de nós mesmos. A frustração do trabalhador, que se sente impotente das 9 às 18 horas, é canalizada para o poder do consumidor, que pode escolher, comprar e possuir. É uma transferência de poder ilusória. A liberdade que nos é negada na esfera da produção nos é oferecida de forma fragmentada e superficial na esfera do consumo, criando um ciclo onde trabalhamos em empregos que nos esvaziam para ganhar dinheiro, para comprar coisas que prometem nos preencher. Essa dinâmica nos leva diretamente a outro conceito marxista fundamental, o fetichismo da mercadoria. No nosso dia a dia, os produtos no mercado nos aparecem como se tivessem vida própria, dotados de qualidades mágicas. Este celular não é apenas um aparelho, ele é conexão. Este carro não é apenas transporte, ele é liberdade. Atribuímos um valor social e simbólico às mercadorias que oculta completamente as relações humanas reais por trás de sua produção. Esquecemos que cada produto na prateleira é o resultado congelado do tempo de vida, do suor e, muitas vezes, da exploração de outros seres humanos. O fetiche nos faz venerar o objeto e ignorar o processo. Ele nos aliena das condições de trabalho de quem produziu o que consumimos, criando uma desconexão global. Celebramos a chegada do novo gadget sem pensar no operário da fábrica na Ásia, da mesma forma que o operário não tem conexão com o produto final. É a alienação completando seu ciclo, da produção ao consumo. O capitalismo moderno aperfeiçoou uma de suas mais potentes ferramentas ideológicas, a ilusão da escolha.
Somos bombardeados com a ideia de que somos livres porque podemos escolher entre inúmeras marcas, modelos, cores e sabores. Podemos personalizar nosso café, nosso plano de celular, nosso feed de notícias. Essa personalização em massa cria uma sensação de agência e individualidade. No entanto, essa é uma liberdade superficial que mascara uma falta de escolha muito mais fundamental. Podemos escolher entre 20 aplicativos de entrega diferentes, mas para o entregador, a escolha real sobre suas condições de trabalho, seu salário ou a segurança de seu emprego é praticamente inexistente. Podemos escolher onde trabalhar, mas não podemos escolher não trabalhar ou não vender nossa força de trabalho para sobreviver. A liberdade de escolher entre diferentes formas de subordinação não é liberdade verdadeira, é uma gaiola dourada com uma variedade imensa de rações. A lógica da alienação é tão invasiva que ela transborda da fábrica e do escritório para colonizar até mesmo nosso tempo de lazer. O descanso, que deveria ser um momento de recuperação e livre expressão, torna-se também uma atividade produtiva. Nossos hobbies são pressionados a se tornarem side hustles, uma fonte extra de renda. Nossas férias são performadas para as redes sociais, transformadas em conteúdo para gerar engajamento. Os algoritmos das plataformas de streaming ditam nossa cultura, otimizando nosso entretenimento para nos manter engajados e expostos a mais anúncios. A fronteira entre o trabalhador e o consumidor se dissolve. Estamos constantemente produzindo dados, conteúdo, engajamento, mesmo quando acreditamos estar relaxando. A alienação do lazer é a prova final de que o sistema não quer apenas nosso tempo de trabalho. Ele quer nossa atenção, nossos dados, nossa vida inteira. Diante desse cenário, surge uma promessa sedutora, um suposto caminho de fuga individual. Faça o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar um dia na sua vida. Essa ideia se tornou um mantra para uma geração, a solução definitiva para a alienação. A lógica parece impecável. Se o problema é a falta de conexão com o trabalho, então encontrar uma atividade pela qual você é apaixonado e transformá-la em sua fonte de renda deveria resolver tudo. O trabalho deixaria de ser uma obrigação externa e se tornaria uma expressão autêntica do seu eu interior. O músico, o artista, o programador que ama códigos, o chefe que ama cozinhar, eles seriam os heróis modernos que derrotaram a alienação, unindo propósito e sustento. Eles não são meros trabalhadores, são criadores, são empreendedores de si mesmos, vivendo o sonho de uma vida profissional plena e com significado. Mas será essa a realidade? Aqui encontramos a armadilha mais sutil do capitalismo contemporâneo. Quando sua paixão é inserida na lógica do mercado, ela corre o risco de ser também alienada. O músico que ama compor agora precisa criar jingles para publicidade ou músicas que se encaixem no algoritmo do TikTok. O designer gráfico precisa produzir em massa artes que não o inspiram, seguindo o briefing de clientes e as tendências do mercado. A necessidade de monetizar, de competir, de otimizar para o engajamento e de garantir o lucro pode corromper a própria essência da paixão. O processo criativo, antes livre e autônomo, passa a ser ditado por forças externas. O resultado não é mais uma expressão pura de si mesmo, mas uma mercadoria adaptada para agradar o mercado. O que é pior, como agora você está fazendo o que ama, qualquer queixa de exaustão ou exploração é vista como ingratidão. Você está se autoexplorando e a paixão se torna a justificativa perfeita para jornadas de trabalho infinitas e baixos salários. É crucial, então, diferenciar a atividade apaixonada como expressão da atividade apaixonada como obrigação. A primeira é o antídoto da alienação. É a jardinagem no seu quintal.
a escrita do seu romance pessoal, o código que você programa por diversão. Nela, você controla o processo, o ritmo e o resultado, e a recompensa é a própria atividade. A segunda é a paixão reconfigurada como trabalho alienado. A atividade pode ser a mesma, mas a relação com ela muda radicalmente. A motivação extrínseca, dinheiro, aprovação do chefe, métricas de sucesso, se sobrepõe à motivação intrínseca, alegria, curiosidade, autoexpressão. A linha que separa as duas é tênue, mas fundamental. O sistema capitalista é especialista em pegar a energia da expressão e canalizá-la para a lógica da obrigação, vendendo-nos a ideia de que é a mesma coisa. Além disso, a narrativa do trabalho com o que você ama é, em si, um discurso de profundo privilégio de classe. Ela ignora cinicamente a realidade material da esmagadora maioria da população global. Para quem trabalha na limpeza, na construção civil, na colheita agrícola ou em uma linha de montagem, a escolha de seguir uma paixão simplesmente não existe. O trabalho não é um campo para autorrealização, mas uma necessidade brutal e imediata para a sobrevivência. Promover a paixão como solução universal para a insatisfação no trabalho é uma forma de culpar a vítima. Implica que, se você está infeliz em seu emprego, a culpa é sua por não ter encontrado ou lutado por sua verdadeira vocação, e não do sistema econômico que cria milhões de empregos inerentemente alienantes, repetitivos e mal remunerados, e que depende deles para funcionar. Se a fuga individual pela paixão é uma armadilha e o consumismo é um paliativo, qual é o primeiro passo real para superar a alienação? Segundo a tradição marxista, o passo fundamental é a tomada de consciência. É o momento eureka em que você percebe que sua exaustão, seu sentimento de isolamento, sua frustração e sua falta de propósito não são falhas pessoais, problemas psicológicos privados que devem ser resolvidos com terapia ou meditação. São, na verdade, sintomas de uma condição coletiva, um resultado direto e previsível do sistema em que estamos inseridos. É sair do eu estou esgotado para o nós estamos sendo esgotados. Essa mudança de perspectiva é incrivelmente poderosa. Ela alivia o peso da culpa individual e abre a porta para a possibilidade de uma solução coletiva. Você percebe que o seu problema é também o problema do seu colega ao lado. A consciência da alienação, por si só, não muda as condições materiais, mas ela destrói o isolamento que a torna tão potente. A partir do momento em que você entende que sua situação é compartilhada, a próxima etapa lógica é a conexão. É a conversa no café, depois do expediente, a troca de mensagens em um grupo privado, a discussão sobre as condições de trabalho. A alienação nos separa uns dos outros, nos transforma em competidores. A superação da alienação começa com um movimento contrário, a solidariedade. É a redescoberta do outro não como um rival ou um instrumento, mas como um igual, um companheiro na mesma situação. É a partir dessa solidariedade que a Bariasai, impotência individual, pode começar a se transformar em força coletiva, o único poder capaz de desafiar as estruturas que geram a alienação em primeiro lugar. O caminho para a desalienação não é solitário, ele é, por definição, um caminho a ser construído em conjunto. Se a consciência e a solidariedade são a faísca, a ação coletiva organizada é o motor que pode, de fato, começar a reverter a alienação no local de trabalho. Historicamente, a ferramenta mais poderosa para isso tem sido o sindicato. Para além da luta crucial por melhores salários e benefícios, a verdadeira vocação de um movimento de trabalhadores forte é a luta pelo controle sobre o próprio trabalho. É questionar o direito absoluto do gestor de ditar o ritmo, as metas e os métodos. É lutar por mais autonomia, por segurança psicológica e física,
por uma voz nas decisões que afetam diretamente a vida do trabalhador. Quando funcionários de gigantes da tecnologia se unem para questionar os projetos para os quais trabalham, ou quando trabalhadores de armazéns exigem pausas mais humanas e metas realistas, eles não estão apenas pedindo por mais dinheiro. Eles estão lutando contra a sua própria alienação do processo de trabalho, tentando transformar a si mesmos de meros recursos em sujeitos ativos de sua própria vida profissional. A luta contra a alienação, no entanto, pode ir além das estruturas sindicais tradicionais, que por vezes se tornam burocráticas e distantes da base. A busca pela desalienação aponta para formas de organização ainda mais radicais e democráticas, como os conselhos de trabalhadores ou as assembleias de fábrica. Nesses modelos, a democracia é direta. Os próprios trabalhadores se reúnem para deliberar e decidir sobre a gestão do seu trabalho diário, como organizar as tarefas, como distribuir as responsabilidades, como resolver os problemas de produção. É a prática da autogestão em seu nível mais fundamental. Imagine um ambiente onde sua opinião sobre como melhorar um processo não é apenas uma sugestão em uma caixinha, mas um voto com peso real em uma decisão coletiva. Este é um ataque direto ao coração da alienação, pois ele busca devolver ao trabalhador o poder sobre a atividade a qual ele dedica a maior parte de seu dia, transformando o trabalho de uma imposição externa em um projeto comum e conscientemente dirigido. E se, em vez de lutar pelo controle dentro de uma empresa que não lhes pertence, os trabalhadores fossem os seus próprios patrões? Este não é um sonho distante, mas a realidade de um modelo que existe e funciona em todo o mundo: a cooperativa. Em uma cooperativa de produção, os meios de produção, as máquinas, o prédio, a marca, são de propriedade coletiva dos próprios trabalhadores membros. Não há um dono ou acionista externo para quem o lucro é canalizado. Os resultados financeiros são distribuídos entre aqueles que os geraram, ou reinvestidos no negócio segundo uma decisão democrática. Este modelo ataca diretamente 3 das 4 formas de alienação. O produto do trabalho pertence ao coletivo que o produziu. O processo de trabalho é, idealmente, gerido democraticamente pelos próprios membros, e a alienação dos outros é substituída pela cooperação, já que o sucesso de um é o sucesso de todos. É a prova prática de que organizar a produção sem a figura do patrão capitalista não só é possível, como pode ser economicamente viável e humanamente enriquecedor. No entanto, é preciso manter um olhar crítico e honesto. As cooperativas, embora sejam uma alternativa poderosa, não são uma panaceia mágica dentro de um sistema globalmente capitalista. Elas ainda precisam competir em um mercado voraz, que dita preços, exige eficiência e pune quem não segue a sua lógica. Essa pressão externa pode forçar as cooperativas a tomarem decisões difíceis, que por vezes se assemelham às de empresas tradicionais, como a intensificação do ritmo de trabalho para cortar custos, uma forma de autoexploração coletiva. Elas podem se tornar ilhas de socialismo em um oceano capitalista, constantemente lutando contra as marés da competição e da lógica do lucro. Seu valor imenso é o de demonstrarem que uma alternativa é viável e servem como laboratórios para novas relações de trabalho. Mas a superação completa da alienação exige uma transformação que vá além de empresas isoladas e atinja a estrutura da sociedade como um todo. Uma das frentes de batalha mais concretas e universais contra a alienação é a luta pela redução radical da jornada de trabalho sem redução de salário. Se o trabalho sob o capitalismo é, em sua maior parte, alienado e drena nossa energia vital, então uma solução lógica é limitar drasticamente o tempo que somos obrigados a dedicar a ele. A história do movimento operário
É também a história da luta pela redução da jornada, de 16 horas para 12, para 10, para 8. Hoje, com os ganhos de produtividade proporcionados pela tecnologia, a luta por uma semana de trabalho de 4 dias, 32 horas ou menos, é mais realista do que nunca. O objetivo não é apenas ter mais tempo livre para consumir ou assistir TV. É liberar o tempo humano para o que Marx chamaria de reino da liberdade. O tempo para o desenvolvimento pessoal, para a criação artística, para o cuidado com os outros, para a participação na vida política da comunidade, para simplesmente ser e existir para além da função de trabalhador. Outra política pública com um potencial desalienante imenso é a Renda Básica Universal, RBU. Ao garantir a todos os cidadãos uma renda mínima para cobrir suas necessidades básicas, independentemente de estarem empregados ou não, a RBU ataca a raiz da coerção ao trabalho alienado. A necessidade de trabalhar para sobreviver perde sua força absoluta. Isso daria aos trabalhadores um poder de barganha sem precedentes para recusar empregos exploradores, perigosos ou sem sentido. A RBU poderia fortalecer a capacidade das pessoas de escolherem trabalhos que, mesmo pagando menos, fossem mais alinhados com seus valores e paixões. Ela desvincula o direito à existência da obrigação de se vender no mercado de trabalho, permitindo que a busca por atividades significativas, sejam elas remuneradas ou não, como o trabalho de cuidado, a arte ou o voluntariado, se torne uma possibilidade real para muito mais gente. É uma ferramenta para devolver a liberdade de escolha em um nível fundamental. A tecnologia, que hoje frequentemente aprofunda a alienação através do controle algorítmico e da precarização, possui uma face dupla. Ela não é inerentemente boa ou má. A questão é quem a controla e para qual finalidade. Em nossa sociedade, a automação é usada para aumentar o lucro, substituindo trabalhadores e intensificando o controle sobre os que restam. No entanto, em uma sociedade organizada de forma diferente, a automação poderia ser a maior ferramenta de libertação da história humana. Poderíamos automatizar precisamente os trabalhos mais alienantes, os repetitivos, os perigosos, os fisicamente desgastantes. Isso poderia nos liberar coletivamente do trabalho pesado e tedioso, permitindo que a humanidade se dedicasse a atividades que exigem criatividade, pensamento crítico, empatia e colaboração. A tecnologia pode ser o caminho para a obsolescência do trabalho alienado, transformando a utopia de Marx em uma possibilidade técnica concreta. Enquanto as grandes transformações estruturais são batalhas de longo prazo, existem práticas cotidianas que, embora não resolvam o problema, nos ajudam a construir uma cultura de resistência à alienação. O consumo consciente, quando entendido não como um ato individualista de pureza moral, mas como um ato de solidariedade política, é uma delas. Significa fazer um esforço ativo para saber de onde vêm as coisas que compramos. Significa, sempre que possível, apoiar cooperativas, pequenos produtores locais, empresas familiares e negócios que tratam seus trabalhadores com dignidade. Ao fazer isso, estamos tentando encurtar a distância alienante entre produtor e consumidor. Estamos votando com nosso dinheiro, sim, mas não para construir um capitalismo mais bonzinho, e sim para fortalecer as alternativas econômicas que já existem e que apontam para um mundo com relações de produção mais justas e humanas. Uma forma profundamente cultural e criativa de lutar contra a alienação material é a prática da reapropriação e do reparo. Vivemos na era da obsolescência planejada, onde os produtos são feitos para quebrar e serem substituídos, nos tornando reféns de um ciclo infinito de compra. Recusar-se a participar disso é um ato político.
consertar seus próprios objetos, aprender a costurar, a fazer pequenos reparos eletrônicos, a usar a criatividade para dar uma nova função a algo que seria descartado. A gambiarra, no seu sentido mais nobre, é um ato de desalienação. É negar seu papel de consumidor passivo e se reafirmar como um agente criativo e autônomo. É reconstruir uma relação com o mundo material que não é mediada pelo mercado. Essas práticas, especialmente quando feitas em comunidade, como em oficinas de reparo coletivas, recriam laços sociais e nos devolvem o controle sobre a tecnologia e os objetos que nos cercam. Finalmente, talvez a batalha mais importante seja a batalha pela imaginação. A maior vitória de um sistema de dominação é quando ele se torna tão onipresente que parece ser a única realidade possível. A alienação atinge seu ápice quando não conseguimos mais nem imaginar como seria um mundo sem ela. Por isso, superar a alienação é também um projeto cultural e intelectual. É ler, é estudar, é debater, é criar e consumir arte que nos desafia. É contar e ouvir histórias que nos mostrem que outras formas de organização social não só são possíveis, como já existiram e podem voltar a existir. É manter viva a chama da utopia, não como uma fantasia ingênua, mas como um horizonte que nos guia, uma bússola que aponta para um futuro onde o trabalho possa ser uma expressão de nossa humanidade, e não a sua negação. A desalienação começa quando ousamos pensar e dizer em voz alta: outro mundo é possível. Percorremos uma longa jornada juntos neste vídeo. Começamos com a sensação sufocante de uma noite de domingo. Demos a ela um nome: alienação, e dissecamos suas 4 faces, conforme diagnosticado por Marx. Vimos como ela se manifesta no consumismo, na armadilha da paixão e em cada canto da nossa vida moderna. Mas não paramos no diagnóstico. Exploramos os caminhos da cura, a consciência, a solidariedade, a ação coletiva, a luta por menos trabalho e mais vida e a criação de alternativas. O ponto de virada fundamental em toda essa trajetória é a redescoberta da nossa própria agência. Entender a alienação nos tira da posição de vítimas passivas de um sistema invisível e nos devolve a capacidade de sermos sujeitos da história. O conhecimento, aqui, não é apenas poder. É o primeiro ato de rebelião contra a impotência. A superação da alienação, portanto, não é um evento único, um decreto ou uma revolução que acontece da noite para o dia. É uma prática diária e consciente. É um músculo que precisa ser exercitado para não atrofiar. Ela se manifesta na forma como você escolhe tratar seu colega de trabalho, buscando a colaboração em vez da competição. Está na pausa que você faz para questionar um novo hábito de consumo, perguntando: eu realmente preciso disso? Está na decisão de dedicar 1 hora da sua semana não para uma atividade passiva, mas para um projeto criativo ou comunitário que te energiza. É um processo contínuo de fazer pequenas e grandes escolhas que afirmam sua humanidade contra a lógica do mercado. Cada ato que prioriza pessoas sobre o lucro, propósito sobre a produtividade e conexão sobre o isolamento é um passo ativo no caminho da desalienação. Nenhum de nós, no entanto, consegue sustentar essa prática sozinho. O sistema que produz a alienação é vasto e poderoso, e enfrentá-lo em isolamento é uma receita para a exaustão e o desespero. É por isso que a comunidade não é apenas importante, ela é essencial. É no encontro com o outro que partilha das mesmas angústias que encontramos a força para continuar. É na comunidade, seja ela um sindicato, uma cooperativa, um coletivo artístico, uma associação de moradores ou simplesmente um grupo de amigos com quem se pode falar abertamente sobre estas questões, que a nossa consciência individual se transforma em força política. Essa rede de apoio é o ecossistema onde as
Sementes da desalienação podem de fato germinar e crescer, nos lembrando constantemente de que não estamos sozinhos em nossas lutas e em nossos sonhos por um mundo diferente. Neste ponto, é fácil cair na armadilha do cinismo. O sistema é grande demais, nada vai mudar, somos apenas formigas lutando contra um elefante. O cinismo parece uma forma de sabedoria, uma proteção contra a decepção. Na realidade, o cinismo é a rendição final. É a ideologia mais conveniente para a manutenção do status quo, pois ele garante a nossa inação. Lutar contra a alienação exige uma dose do que se pode chamar de esperança revolucionária. Não uma esperança ingênua de que tudo se resolverá magicamente, mas uma esperança teimosa, baseada na compreensão de que a história é feita por pessoas e que, portanto, pode ser transformada por elas. A esperança, neste contexto, não é um sentimento passivo, mas uma decisão política. A decisão de acreditar e lutar pela possibilidade de um futuro mais humano, apesar de todas as evidências em contrário. Como saber se estamos no caminho certo? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, em nosso próprio corpo. O corpo é o nosso termômetro da alienação. Ele sente o aperto no peito, a dor nas costas pela postura repetitiva, a exaustão mental que não se cura com o sono. Ele é o primeiro a nos avisar que algo está profundamente errado. Da mesma forma, o corpo também é o primeiro a registrar os sinais da desalienação. É a sensação de energia após uma atividade criativa. É o alívio da tensão após uma conversa honesta com colegas. É o tipo de cansaço bom, físico e satisfatório, depois de um dia de trabalho em um projeto significativo e cooperativo. Aprender a ouvir os sinais do nosso corpo é aprender a navegar nossa jornada, usando nosso bem-estar físico e mental como uma bússola que aponta para longe da alienação e em direção à integridade. Em última análise, toda a luta contra a alienação se resume a uma luta pela soberania sobre o recurso mais finito e precioso que possuímos, nosso tempo de vida. O capitalismo, em sua essência, é um sistema que compra e consome o tempo de vida das pessoas, transformando-o em mercadoria e lucro. Reivindicar nosso tempo é o ato mais subversivo de todos. É lutar para que a maior parte de nossas horas despertas não seja gasta em atividades que nos diminuem, mas em atividades que nos expandem. É buscar uma existência onde o trabalho seja apenas uma das dimensões da vida, e não seu centro devorador. A desalienação é a reconquista do direito de decidir como nosso tempo na Terra será gasto, de quem se beneficiará de nossa energia e de qual legado nosso esforço deixará para o mundo. É a luta pelo tempo de viver plenamente. Para que não pareça abstrato, imagine este caminho. Um grupo de entregadores, conectados apenas por um algoritmo que os explora, decide criar um grupo de WhatsApp para compartilhar informações e desabafos. A consciência da exploração compartilhada nasce ali. Em pouco tempo, eles organizam uma paralisação local por melhores condições, ganhando visibilidade e apoio da comunidade. A solidariedade se torna ação. Vendo os limites dessa luta, alguns deles decidem ir além. Eles estudam, buscam apoio e, com um pequeno financiamento coletivo, criam sua própria plataforma de entregas, uma cooperativa local. Agora, as taxas são definidas por eles. Os lucros são reinvestidos na comunidade e a tecnologia serve a eles, não o contrário. A jornada da alienação para a autogestão não é um salto, mas uma sucessão de passos corajosos, cada um construído sobre o anterior. Esta não é uma fantasia, é uma estratégia. O objetivo final não é a abolição do trabalho em si, mas a abolição do trabalho alienado. A meta é alcançar uma relação com nossa atividade produtiva, onde ela se torne uma fonte de dignidade
e realização. Um trabalho desalienado é aquele onde temos voz e poder de decisão. É aquele cujo produto final nos gera orgulho e sentimento de contribuição. É aquele que nos conecta com outras pessoas em relações de cooperação, não de dominação. É um trabalho que se encaixa na vida, em vez de esmagá-la. Em uma sociedade assim, o trabalho deixaria de ser o fardo que carregamos para podermos viver e se tornaria parte integrante da própria vida que vale a pena ser vivida. Uma das muitas formas pelas quais os seres humanos expressam sua criatividade, cuidam uns dos outros e constroem seu mundo comum. A conclusão mais crítica e talvez mais libertadora de todas é esta: a superação completa da alienação não é um destino final, um paraíso na Terra que um dia alcançaremos. É um processo, uma luta constante. O próprio ato de lutar contra a alienação já é, em si, um ato de desalienação. Ao nos unirmos, ao debatermos, ao nos organizarmos e ao construirmos alternativas, já estamos vivendo de uma forma mais humana e conectada. A luta nos tira do isolamento, nos dá um propósito coletivo e nos reafirma como agentes de transformação. Portanto, a vitória não está apenas no fim do caminho, mas em cada passo que damos juntos nessa estrada. O caminho é a meta. A beleza da jornada está na própria luta por uma existência mais digna para todos. Agora, esta reflexão sai da tela e entra na sua vida. Você recebeu o mapa e os nomes das estradas. A pergunta que fica não é mais o que é alienação, mas sim onde ela vive em mim. Olhe para o seu trabalho, para suas relações, para a forma como você consome e utiliza seu tempo. Onde você sente o estranhamento? Onde você sente a falta de controle e de propósito? Reconhecer esses pontos não é um motivo para desespero, mas o ponto de partida para a sua própria jornada de retomada. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Qual é o primeiro, menor e mais possível passo que você pode dar ainda hoje para se reconectar com seu produto, com seu processo, com sua humanidade e com as outras pessoas? A transformação do mundo começa na transformação da forma como nos posicionamos nele. Agora que você desvendou o conceito de alienação, lembre-se, a força para mudar essa realidade não está em um líder ou em uma fórmula mágica, mas na sua consciência e na sua conexão com os outros. A jornada para recuperar nossa humanidade é a tarefa mais urgente do nosso tempo. Em qual área da sua vida você mais sente os efeitos da alienação que discutimos hoje? E que pequena atitude você acredita que pode fazer a diferença na sua rotina? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Vamos construir essa consciência juntos. Se este vídeo acendeu uma chama de pensamento crítico em você, não a deixe apagar. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais conteúdos que desafiam o status quo e empoderam a transformação. E para aprofundar a sua compreensão sobre como o sistema funciona, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para descobrir o que é o fetichismo da mercadoria e como os produtos ganham um poder mágico sobre nós. Foi um prazer imenso compartilhar esta jornada de reflexão com você. Que a busca por uma vida mais autêntica e conectada te dê força. Nos vemos no próximo vídeo.